Senhor, povo de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para abençoar essa tarde de domingo. E a palavra de Deus aqui se encontra em Salmos 18:3 e diz assim: Invocai ao nome do Senhor, porque é digno de louvor, e ficarei livre de todos os meus inimigos. A palavra de Deus aqui fala a respeito de Salmos de Davi. Vamos falar a respeito de Davi. Você sabe por que Deus escolheu Davi como homem segundo o coração de Deus e não escolheu outro? Por que Deus não escolheu Abraão, por exemplo? Abraão, pai da fé, que obedecia o Senhor em tudo. Onde Deus mandava Abraão ir, Abraão não questionava o Senhor ir. Por que Deus não escolheu Moisés, o libertador? Por que Deus não escolheu José, homem sonhador e temente a Deus? Por que Deus não escolheu a Jó, homem temente a Deus, não negava o Senhor por nada, nem mesmo com a sua corpo cheia de ferida, de lepra, ele não negou o nome do Senhor. Sabe por que Deus não escolheu esses outros? Porque Deus sabe trabalhar. Deus conhece os nossos corações. Não que os outros sejam ruins, que os outros são os sérios excelentes, são os heróis da fé. Mas Deus escolhe com perfeição. E Deus escolheu Davi por causa da diferença do coração de Davi. O coração de Davi era um coração diferenciado daqueles outros jovens da sua época. Por que Deus rejeitou Saul e ungiu Davi como homem segundo o coração de Deus para ser o rei de Israel? Saul era um homem que desobedecia a Deus demais. E chegou uma época que Deus não suportou mais. Deus se irou contra Saul, o rei Saul. E Deus permitiu que entrasse um monte de demônio na vida de Saul. A vida de Saul ficou tão complicada, ele ficou tão atormentado por os demônios, que ele precisou de chamar um músico para cantar, para que o rei Saul pudesse ter paz no coração. E por incrível que pareça, o músico que foi escolhido foi o Davi, ainda garotinho. Ele sabia que entre os filhos de Jessé tinha um que tocava harpa muito bem. E Saul mandou que fosse atrás desse rapaz. E trouxeram Davi até o rei Saul. E Davi tocava harpa para Saul. Diz a palavra de Deus que quando Davi tocava sua harpa, aqueles espíritos imundos que estavam em Saul, ele se acalmava e deixava Saul. Naquele período deixava Saul em paz, por causa do poder, da unção, do louvor e da sinceridade do coração de Davi com Deus. Davi já era um rapaz que era temente a Deus. Antes de ser ungido, Davi já temia a Deus. Deus não escolheu Davi naquele momento que mandou Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como novo rei de Israel, não. Deus já tinha escolhido Davi bem antes disso. Acredito que Deus escolheu Davi ainda no ventre da sua mãe. Por Davi já era um homem temente a Deus desde garotinho. Por isso que Davi é homem segundo o coração de Deus. Tem muita gente que diz: mas Davi pecou demais, Davi até adulterou. Davi colocou um amigo dele na frente da guerra, porque esse amigo dele tinha uma mulher que era muito formosa e Davi estava de olho. E Davi colocou esse amigo dele na guerra na frente para morrer, para poder casar com a mulher. Infelizmente Davi cometeu esse tipo de erro, esse tipo de pecado. E Davi pagou alto o preço. Porque tudo que a gente faz, Deus vê e Deus faz a gente pagar o preço. Mais cedo ou mais tarde a gente tem que pagar o preço para prestar conta com o Senhor. Mas a diferença de Davi, que eu estou falando sobre o coração de Davi, a diferença do coração de Davi para os nossos corações de hoje em dia e os corações daquela época. O coração de Davi era assim. Quando Davi era rei já, estava governando Israel, Davi era homem de guerra. E Deus dava muita vitória a Davi. Toda guerra que Davi ia, o Senhor entregava a vitória nas mãos de Davi. Mas tinha uma diferença de Davi. Davi não apenas pegava o seu exército, que era o melhor de Israel, e ia para a guerra, não. Davi primeiro ia consultar o Senhor. Essa é a diferença de Deus para ter escolhido Davi. Essa é a diferença de Davi ser homem segundo o coração de Deus. Davi ia consultar a Deus em oração. para saber que o Senhor ia entregar
os seus inimigos nas suas mãos. E Davi só ia para a guerra quando Deus falava com ele e dizia: Davi, vai, que os seus inimigos eu entregarei nas suas mãos. Essa é a diferença de Davi. No dia de hoje, nós, na nossa época, eu sei que tem crente muito temente a Deus, que tudo que vai fazer primeiro consulta a Deus. Ele ora em oração, ele pergunta: Deus, é a tua vontade, Senhor, que eu faço tal coisa? Eu sei que tem servo de Deus assim parecido com Davi nesse mundo de hoje, mas são poucos. São poucos. Tem muitos que estão no altar do Senhor, mas não consulta a Deus para nada. Faz as coisas por sua vontade. Olha com sua visão de Samuel e escolhe. Olha com sua visão de Samuel e faz a tua vontade. Tem muitos assim. Tem muitos. Poucos. Poucos temem a Deus e consultam a Deus antes de fazer qualquer coisa. Então, por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por sua diferença do seu coração. Um dos personagens bíblicos que eu admiro mais. Tem muitos que eu admiro. José, Davi, admiro muitos. Abraão, Jacó, Elias, Eliseu, gosto demais, admiro demais. Por homens muito usados por Deus. Moisés, Josué e os demais, que não dá para lembrar tudo agora. Mas o Davi é o que eu mais admiro. Por causa da sua sinceridade do seu coração. Assim, as suas orações com Deus era linda. As orações de Davi para Deus virou louvor hoje em dia, porque são bonitos. Era de coração. Davi se rasgava na presença de Deus. Toda vida que Davi falhava, Davi se rasgava na presença de Deus. Essa é a diferença de um servo de Deus. Essa é a diferença do homem que teme a Deus em espírito e em verdade. Nós devemos ser mais parecidos com Davi, para que sejamos escolhidos e ser reconhecidos para Deus como homens segundo os corações de Deus. Que não seja mais só Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que esteja muito homens e mulheres segundo o coração de Deus nessa terra, diferenciada. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para tocar os seus corações. Fica com Deus.